Então vamos apresentar aqui o ambiente, tá? Eu estou conectado aqui, nós vamos fazer o primeiro caso aqui que nós vamos ver. Eu vou utilizar essa instância que eu tenho aqui na minha máquina local, que se chama SQL Server 2019. Então é uma instância do SQL Server 2019 que eu tenho aqui. Esse primeiro caso que nós vamos ver, ele é muito comum quando a parte da instalação do SQL Server ela não é feita da forma correta. Então imagina que foi solicitado para alguém fazer a instalação do SQL e aí durante o processo de instalação, a pessoa que estava fazendo esse setup do SQL, né, seja um DBA ou qualquer outra pessoa, geralmente, tá, pessoal, não é um DBA que acaba cometendo esse erro. É algum outro profissional que seja desenvolvedor, seja de infra, que tenta ali ajudar fazendo um setup do SQL, mas que por não conhecer, né, a fundo o banco de dados, acaba fazendo ali a instalação default mesmo, next, next, finish, não se atenta a esse tipo de configuração, e aí quando vem para o SQL Server vai tentar se conectar e bum, não consegue, né? Acaba recebendo ali um erro e aí começa a surgir as dúvidas, por que não está conectando na instância? Eu vou explicar para vocês o que vai estar acontecendo e como que a gente vai resolver. Antes, eu vou fazer o seguinte, ó, eu estou conectado aqui nessa instância com um usuário meu local, e eu vou abrir aqui para como se eu fosse criar uma conexão nova com esse ambiente. Vou escolher aqui a opção de autenticação do SQL Server. Então, vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Então, estou escolhendo a minha própria instância do SQL Server 2019, selecionei aqui a opção de autenticação do SQL. O que isso significa? Quando a gente vai para dentro do SQL Server, existem dois tipos de acesso, dois tipos de autenticação. O primeiro deles é o que a gente chama de Windows Authentication, que é você utilizar uma conta do Windows, um usuário do Windows, para conseguir se logar dentro do SQL Server. E um segundo tipo de autenticação que existe é a autenticação do SQL, que nada mais é do que você criar um login ali dentro do SQL, um login e senha, e aí através dele você consegue se conectar ao banco de dados. As aplicações, elas utilizam o login com a autenticação do SQL Server, ou seja, você vai abrir o seu ambiente de SQL, vai criar um login, uma senha, e aí esse login e senha é o que a aplicação, o sistema, vai utilizar para se conectar no ambiente de SQL Server, na instância do SQL, e depois conseguir ler dados, inserir dados dentro de um banco que está dentro dessa instância. Então, grave isso, existem dois tipos de autenticação, o Windows, usuário do Windows, e o de autenticação SQL Server é um login dentro do próprio SQL, que é o que as aplicações utilizam. E aí quando a pessoa foi lá, simulando aqui, né, que a pessoa foi lá, fez a instalação, e aí quando vai tentar conectar aqui, ou conectar a aplicação através de um logon, ou pode ser o SA, que é o por default quando você instala, o que é criado como logon SQL é o SA. Digamos que vai tentar conectar com ele aqui e não consegue. É isso que nós vamos simular aqui agora. Eu vou utilizar o logon que eu criei aqui já previamente chamado Caio e vou colocar uma senha aqui, que foi a senha que eu já criei para ele, e vou tentar me conectar. E aí perceba que ele me deu uma mensagem aqui de falha de logon para o usuário Caio. Você concorda comigo que essa mensagem ela não quer dizer muita coisa, né? É uma mensagem muito genérica. Ele não me fala se eu errei a senha, ele não me fala se esse logon não existe, ele não me dá muito detalhe, muita riqueza de detalhe aqui. É um erro muito genérico. E aí a pessoa que está tentando conectar no banco, seja um desenvolvedor ou quem fez a instalação, não consegue fazer essa conexão com a autenticação do SQL Server e aí entra em pânico, né? Poxa, o que está acontecendo? A minha instância não está funcionando. E aí é onde entra o papel do DBA. Lembra que eu comentei que existem dois tipos de autenticação, o Windows e SQL Server? Ó, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou mudar aqui para a autenticação do Windows, e aí perceba que automaticamente ele já pegou aqui como nome do usuário o meu usuário que eu estou logado aqui na minha máquina, meu usuário de Windows, e aí quando eu tento me conectar dessa forma, ele permite, ó, a conexão foi feita aqui, ó, e eu estou conectado com o meu usuário de Windows na minha instância. Então, peraí, se tem algum problema no meu SQL, por que eu consigo acessar com o usuário de Windows e não consigo acessar com o usuário do SQL, com o logon do SQL? Existe uma configuração que ela pode ser feita
durante o processo de instalação, que na maioria das vezes nós, DBAs, fazemos no momento da instalação do SQL, que é o modo de autenticação mista. O que isso significa? Eu vou dar um botão direito aqui na instância, vou vir aqui em propriedades, botão direito na instância, propriedades, ele vai me abrir aqui a janela das propriedades do SQL, eu vou vir em segurança, vim aqui em segurança, então eu estou em propriedades da instância, depois eu vim em segurança, e aí nós temos aqui essa abinha aqui, ó, autenticação do servidor. Eu tenho modo de autenticação do Windows e tenho aqui embaixo modo de autenticação do SQL e do Windows. O que aconteceu aqui nesse caso onde nós estávamos com erro para fazer o login? No momento da instalação, por padrão, essa é a opção que vem marcada, modo de autenticação do Windows, ou seja, somente permite a conexão na instância com o usuário de um Windows, que é o que você se conecta na máquina. Durante a instalação, nós temos a possibilidade de alterar, tirar esse modo de autenticação do Windows e marcar essa opção aqui, modo de autenticação do SQL Server e do Windows. É essa segunda configuração aqui, o modo de autenticação misto, que a gente chama, né, que é do SQL e do Windows, que nos permite podermos conectar na instância com o logon do SQL Server. Então, no momento da instalação, se essa configuração não for alterada, os primeiros acessos que você vai conseguir fazer na instância é somente com o usuário de Windows. E aí, para corrigir isso, você pode fazer exatamente esse processo que eu estou fazendo aqui. Botão direito na instância, propriedades, vem em segurança e faz a alteração aqui. Ó. Seleciono o modo de autenticação do SQL Server e do Windows, vou dar um OK. Ele vai me dar uma mensagem aqui e isso é importante. Ó. Ele fala que algumas alterações que são feitas, como essa, por exemplo, do tipo de autenticação, do modelo de autenticação, elas requerem que o SQL Server, o serviço do SQL, ele seja reiniciado para que essa configuração passe a valer, passe a funcionar. O que isso significa? Que para que agora eu consiga conectar como um usuário de SQL, um login de SQL, eu preciso fazer o boot do SQL Server, reiniciar o serviço. E aí me leva a uma outra situação. Eu posso fazer o restart desse servidor a qualquer momento? Não tem nenhuma outra pessoa usando? Na maioria das vezes, se essa é a situação, que está conectando apenas com o usuário de Windows, dificilmente vai ter alguém ali fazendo alguma coisa. Então, na grande maioria dos casos, basta você reiniciar o serviço, não vai ter problema nenhum. Mas fica aqui um ponto de atenção de você observar, conversar ali com as pessoas que estão utilizando o ambiente, se você pode de fato reiniciar a instância, que não vai causar nenhum tipo de problema ali para quem esteja utilizando. Eu vou dar um OK aqui. Agora, eu vou lá no Configuration Manager. Se você não sabe o caminho para chegar nele, é só vir aqui na barra de ferramentas, digitar Configuration e ele já vai aparecer aqui para você. No meu caso, tem vários, porque eu tenho várias versões do SQL instaladas aqui na minha máquina. Mas se, por exemplo, você só tem o SQL Server 2019 instalado, só vai ter um, que é o do SQL Server 2019. Nesse caso, eu vou abrir esse aqui, ó, do SQL Server 2019, tá? Então, ele já está aberto aqui para mim. Eu vou navegar aqui até a opção de serviços do SQL. Vou vir aqui até o serviço da instância, que é essa instância que eu fiz a alteração. Posso clicar com o botão direito e reiniciar. Existe uma outra forma mais simples de fazer isso. Você pode vir na própria instância aqui do SQL, botão direito e reiniciar. Só que qual que é o ponto? Às vezes, quando você faz isso pelo Management Studio, dependendo da permissão do seu usuário de Windows, algumas coisas ali pode acabar falhando e você não conseguir subir o serviço por aqui, por conta de permissão do seu usuário de Windows. O mais seguro mesmo é fazer esse processo aqui por dentro do Management Studio, do Configuration Manager. O mais correto é fazer pelo Configuration Manager. Então eu vou puxar só essa coluna para cá, para vocês poderem ver certinho. Tipo de serviço SQL Server, que é a minha instância. O nome da instância SQL Server 2019, SQL Server 2019. Botão direito, reiniciar. Ele vai parar o serviço. Ó, ele está parando o serviço nesse momento.
Na sequência, automaticamente ele já vai startar o serviço de novo, e aí a configuração que nós acabamos de alterar do modo de autenticação para misto vai passar a surtir efeito. E aí nós vamos tentar fazer o login novamente lá com o logon do SQL Server. Já deve estar finalizando aqui. Beleza, já reiniciou o serviço, perceba que foi bem rápido. Vou clicar aqui agora para... Eu cliquei nesse botão, tá? Ó, nesse botãozinho aqui, ó, que é como se fosse uma tomadinha de ligar. Eu cliquei nesse botão, ele abre a janela de login para mim. Vou alterar aqui para autenticação do SQL Server. Vou colocar o usuário, o login Caio, que eu já tinha criado previamente. Coloquei a senha e pronto. Agora eu já consigo me conectar na instância do SQL Server 2019 utilizando o meu logon SQL chamado Caio. Agora, com a configuração do modo misto, que a gente chama, Mixed Mode, ele permite que eu me conecte tanto com o usuário de Windows quanto com o logon de autenticação SQL Server. Isso pode parecer simples, mas no dia a dia acontece bastante esse tipo de confusão e aí as pessoas vêm ali desesperadas para o DBA, né? Como que eu faço agora? Não está funcionando. Aí calma, conecta na instância com o logon que você tem, né? Seja o Windows, e aí dá uma analisada geral. Esse pode ser, na maioria das vezes, uma das situações que esteja impedindo essa conexão. Lembre-se sempre que aquela mensagem de erro que deu quando a gente tentou fazer o login a primeira vez, ela foi muito genérica, né? Então não dá para tirar muitas conclusões a partir daquela lá. Você vai ter que investigar, mas na maioria das vezes esse tipo de situação onde você confirmou a senha está igual ao que deveria estar, né, funcionando, e não está funcionando, batata. Vai ali na configuração do Mixed Mode, que com certeza ela não está configurada da forma correta.